Ninguém vai em um restaurante e pede um suco de abacaxi e na hora que vem toma o suco e fala assim, Nossa, garçom, por que não tem gosto de morango? e fica assustado. Nossa, como? Mas, nossa, Mariana, que exemplo horrível. Mas é isso que a gente faz todo dia. A gente fala, nossa, por que eu tô cansada? Por que eu não tenho energia? Mas tá comendo mal, tá dormindo mal. Tá pedindo fica suco de abacaxi, indagando. que é o gosto de morango. Exatamente, a gente faz isso todos os dias. Sim, Então sim. é importante dar esse suporte pro corpo. Se eu quero que eu esteja funcionando bem e agora o meu corpo tá me pedindo pra diminuir um pouco o ritmo, eu vou diminuir. Se você sente que você precisa melhorar a sua produtividade, seu dia não rende, você trabalha, quando olha você vê que não fez nada, este episódio é para você. Seja muito bem-vinda ao episódio 3 do Diamante Talk. Eu sou Andresa Leite, mentora de empresárias, e eu trouxe uma convidada especialista em produtividade e alta performance para empreendedores. Então, se você é esse tipo de pessoa que eu falei no começo do episódio, fique aqui porque você não tem ideia do tanto que você vai aprender coisas pequenas que mudaram a minha rotina, mudaram os meus resultados. Então, eu sou prova viva do que nós vamos falar aqui hoje e que vai melhorar muito para você. E antes de começarmos, então, o nosso episódio de hoje, que a gente vai falar de produtividade, eu quero falar dos nossos parceiros patrocinadores que sempre estão aqui comigo, porque eu vou repetir em todo episódio. Se você assistiu todo episódio meu, você vai cansar de ouvir, você vai aprender por repetição, porque a gente aprende por repetição. Que é o seguinte, não faça nada sozinho. Tenha parceiros que acreditem nos teus projetos. Quer tirar alguma coisa do papel? Pense quem são os parceiros que podem viabilizar, que podem fazer junto com você. E eu quero falar aqui das pessoas que estão fazendo junto comigo este episódio de hoje. Que o primeiro parceiro nosso, patrocinador, que eu quero agradecer por estar aqui, é o Conecta Venda, que é mais que um site de vendas, é um catálogo online extremamente intuitivo para você que vende produto. Você precisa conhecer o modelo de vendas do Conecta Venda, esse catálogo online, onde você sobe seus produtos, coloca por categoria, você pode colocar o frete para ser calculado, a pessoa ela faz toda a soma do que ela está comprando diretamente pelo aplicativo e é muito mais intuitivo e muito mais barato do que um site. E quem está assistindo aqui esse podcast tem 20% de desconto na contratação do plano mensal do Conecta Venda, que sai de R$ 120 por R$ 97 por mês. Você com um catálogo online completamente profissional, o seu cliente tendo essa sensação de receber algo seu extremamente profissional, você pode mandar esse catálogo para a pessoa à noite, a hora que você acorda de manhã, aquele pedido está pronto para você. Imagine só vender dormindo. É isso que o Conecta Venda faz por você. Acesse pelo QR Code, entre em contato com eles e contrate agora. Essa oportunidade é só para quem está aqui nesse podcast. Outro parceiro patrocinador que nós temos aqui é a Homeowell Automação Residencial, empresa focada em automatizar a sua casa, a sua empresa, automatizar as suas luzes, ar-condicionado, som ambiente, tudo para que você transforme o teu ambiente, o teu espaço em um ambiente inteligente. É a casa do futuro, gente. A casa do futuro. Entre em contato com o pessoal da Homeowell Automação e veja todas as possibilidades que você pode aplicar na tua loja, no teu escritório, no teu showroom, na tua casa e tornar o teu espaço muito mais inteligente. Tem mais um parceiro patrocinador que eu quero agradecer aqui, que é o Sundara Spa Urbano. Hoje nós vamos falar de produtividade, de alta performance e ter um espaço para que a gente recarregue as nossas energias é muito bom. Estive lá no Sundara esse final de semana, sexta-feira, fazendo uma massagem relaxante. E olha, eu vou te falar, não tem nada melhor
do que fazermos isso por nós. Eu falo que com a chegada da inteligência artificial, muita gente falando que a inteligência artificial vai roubar muitos empregos, muitas coisas, mas tem algo que não tem o que a gente possa fazer, que é o nosso bem-estar, cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos de nós. E o Sundara, ele é um espaço que ele proporciona saúde, bem-estar, beleza. Quem está aqui assistindo esse podcast tem 10% de desconto na contratação do Sundara Garden. O que é o Sundara Garden? É um plano de assinatura mensal. Imagina só, você pagar por mês e todo mês você poder usufruir dos serviços, seja de estética facial, corporal, relaxante, tudo que o Sundara ele proporciona para você. E nós temos mais um parceiro também, que é o parceiro nosso que participa de todos os finais do nosso episódio, que depois eu vou falar aqui, que é a Ramos Laser, indústria de corte a laser, tanto para o ramo de semijoia como para o ramo da construção civil, enfim. Eles têm uma gama muito grande de produtos que eles conseguem cortar. O corte a laser, que tem um acabamento muito mais impecável. E no final eu vou mostrar algo que eles preparam especialmente para esse podcast aqui. E agora eu quero apresentar a minha convidada, que, como eu falei no início, ela fala sobre produtividade, alta performance, algo que a gente ouve muito falar. Eu estava até conversando com ela antes aqui do nosso podcast e eu falei para ela assim, tem uma das perguntas que eu vou fazer que eu falei para ela assim, a gente ouve muito falar sobre isso na internet, mas o que é isso de verdade, né? E ela vai falar bastante sobre a importância das rotinas. Ela é uma pessoa que ela me ajudou muito a encontrar a rotina perfeita, porque, né, empreendedora às vezes não tem muito horário para dormir, para acordar, enfim. E com as rotinas que eu aprendi com ela, eu consegui tornar os meus dias muito mais produtivos, de verdade mesmo. Ela me ajudou muito a trazer mais produtividade para os meus dias, que é algo que a gente precisa muito. Mariana, quero te agradecer. Tem nome de artista, Mariana Ximenes está aqui. Quero muito te agradecer por estar aqui. Veio de longe. Eu estou em Limeira, interior de São Paulo. Ela é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Quantos quilômetros, você sabe? Eu não sei exatamente. Eu acredito que porque de Dourados para São Paulo, que foi onde eu estava antes de vir para cá, são 1.000 quilômetros. Então, aproximadamente Uau. isso. Porque Limeira, São Paulo é tão perto. Sim, não né? dá nem 200 quilômetros. Sim, não dá nem quase 1.000 quilômetros. Uhum. E ela está aqui para compartilhar conosco em mais um episódio muito rico. Muito obrigada, Mari. E eu quero passar a palavra para você. Fale um pouquinho quem é a Mariana Ximenes. Uhum. Quem é a Mariana que eu falei tanto de alta performance aqui, que me ajudou bastante. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, em Limeira primeiro, conhecendo a cidade. Eu faço muito questão, você sabe disso, que eu gosto de saber para onde eu vou, quem são as pessoas que estão por trás. Para mim é muito importante esse contato. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o convite, Andresa. E eu, Mariana Ximenes, até tava brincando, né? O nome é meu, porque ela que é, o nome dela é de nome artístico e o meu é de verdade. Ela pegou o seu nome. Eu sou original. Mas brincadeiras à parte, eu costumo dizer que a alta performance ela está na minha vida desde sempre, porque eu sempre busquei essa produtividade que a gente vai trazer mais sobre o conceito de fato, mas o que eu queria era estar sempre realizando as atividades dentro da faculdade, dentro de onde eu me inseria, e eu queria fazer o melhor. Eu queria fazer o melhor quando eu servia dentro da igreja, eu queria fazer o melhor dentro da faculdade, dentro dos estudos, e eu queria para além disso. Então, eu tive esse caminho sem perceber. Eu tive esse caminho de busca para alta performance sem perceber. Minha primeira graduação é como engenheira civil, então bem racional, aquela que gosta de organizar, de planilha. Então, eu tive esse caminho. E na engenharia civil, antes dos meus 20 anos, existem algumas coisas que eu já aprendi sem perceber. Que depois, eu olhando para trás, eu percebia que quando eu estava em um local, eu estava naquele local. E isso me possibilitava fazer muitas coisas. Talvez você não esteja entendendo nada. Como assim? Quando eu estava no local, mas às vezes nós estamos em uma aula,
nós estamos escutando alguma coisa, você às vezes está escutando esse podcast, eu sempre, muitas vezes, na verdade, eu me percebo assim, coloco o fone de ouvido, vou lavar a louça e falo, vou escutar um podcast, quando eu vejo, eu não tô escutando aquele podcast. Exato. Ele tá rodando. Então, para eu dar conta de tudo que eu resolvi abraçar quando eu estava na universidade, eu pensava, se eu estou aqui na universidade, eu preciso prestar atenção no que o professor está falando, porque vai me poupar tempo em Depois casa. estudar para prova. Exatamente. Então, quando eu estava à noite conversando com alguém, eu estava escutando o que aquela pessoa estava me falando. E isso, esse estar presente, esse aproveitar o momento presente, esse foco que a gente fala, essa concentração, fazia com que eu poupasse muito tempo. Porque o que as pessoas me perguntavam, nossa, Mariana, como que você sabe isso da matéria? Eu falava, mas o professor falou exatamente isso, e a pessoa demorava lá 2 horas para poder entender algo que já tinha sido falado. Então, esse foi o começo, o meu caminho para a produtividade, que eu comecei ali na engenharia civil, abraçando muitas coisas. Então, eu abri uma empresa júnior logo na faculdade, no 2º ano de faculdade com alguns colegas, fui vice-presidente. E aí já foi o meu amor, o meu olhar diferente para o mundo do empreendedorismo. Já comecei a aprender um pouco mais sobre isso. Para além disso, eu também tinha ali, eu era monitora de cálculo, eu fiz 2 projetos de iniciação científica, eu decidi conquistar uma bolsa para ir para a Alemanha, era um idioma que eu não falava, e eu coloquei na minha cabeça que eu ia aprender alemão, que eu precisava falar alemão. Sempre foi muito determinada também. Exatamente. Eu colocava as coisas na minha cabeça e eu precisava cumprir isso. Eu tinha essa disciplina. Então, eu venho dessa história. Um pouco, é óbvio, porque se for pensar lá atrás, desde os 13 anos eu dou aula e vendo doces na escola sem precisar. Porque, graças a Deus, eu nasci em uma família que eu não precisava trabalhar para ajudar em casa, mas eu queria. Era o algo a mais, eu queria ajudar, eu tinha essa sede, eu tinha sede de ensinar. Para mim era muito importante. Então, ao longo do caminho, sem perceber, eu fui abraçando responsabilidades, mas eu queria dar conta de tudo. O que também é um problema, mas quando a gente tem 20 anos, a gente consegue até dar conta de muito mais coisas. Você acredita que ser multitarefa, ela melhora ou ela piora a produtividade? Piora muito, mas existe um conceito muito importante nós conversarmos, Andresa, que poucas pessoas conhecem. E esse conceito é de produtividade lenta. Se nós formos pensar em revolução industrial, em tudo que aconteceu lá atrás, até pensando assim no filme do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos, em que a produtividade era apertar apertar um parafuso e você só faz isso, e você cria uma escala, faz produção em série. Isso é uma coisa, porque às vezes você não tem que pensar para fazer aquilo. Mas, se o seu trabalho é, por exemplo, comunicação, vendas, se o seu trabalho se trata de algo que precisa da sua criatividade, que você precisa utilizar a sua mente, você precisa entender um conceito de produtividade lenta. E o conceito de produtividade lenta não é quanto mais horas eu trabalho, melhor. Então, eu trabalhei 12 horas por dia, tá ótimo, tá pronto, eu resolvi isso. Vamos trazer aqui, elucidar com exemplo. Imagina que você fala assim, esse ano eu resolvi escrever um livro. E a minha meta é que nós estamos agora gravando em abril, no começo de abril. Minha meta é que no começo de 2026, janeiro de 2026, eu vou entregar esse livro. Não adianta você falar assim, é só eu trabalhar 10 horas por dia para escrever esse livro e pronto. Você precisa ter criatividade, você precisa ter inspiração. Por quê? Você pode trabalhar e escrever esse livro e, eu quero escrever a todo custo. Então, pronto, escrevi, entreguei, tá pronto o processo. Mas, o que é que você está buscando? Porque a alta performance é sobre isso, sobre o resultado. Você quer mais vendas? Você quer impactar vidas? E, às vezes, quantos livros que são escritos por ser escritos e estão lá e ninguém lê, não muda a vida de ninguém. Então, a produtividade lenta é sobre isso. Tanto faz se você vai trabalhar. Imagina uma campanha também de entrega de vendas, de estratégias de vendas. O dono, a pessoa que contrata, não está nem aí se quem vai bolar essa campanha vai bolar em 2, 3 dias, uma semana. Caso essa pessoa bole em 2, 3 dias e não deu nenhuma venda, mas a pessoa bola em uma semana e ele tem 10 vezes mais vendas no próximo mês, para ele o que é mais interessante? Sim, a pessoa que fez em uma semana.
Exatamente. Então, a gente precisa olhar para a produtividade lenta. E para isso, quando a gente olha para a produtividade lenta, se você é multitarefas, você utiliza muito da sua energia. O nosso cérebro é algo muito curioso que muitas pessoas não sabem, mas o nosso cérebro ele pesa cerca de 2% do seu peso corporal, 1,5 kg. Que órgão leve? Porém, ele gasta de 20 a 30% de tudo que você come. Se você pedir uma pizza que tem 8 pedaços e você comer ela inteira, 2 pedaços foram só para o seu cérebro. O resto foi para todo o resto do seu corpo. E o que isso significa na prática, Andresa? Isso significa que ele tá todo o tempo poupando energia. Uhum. Então, ele não quer que você fique gastando toda a sua energia ali para escrever um livro. Então, uma hora vai fundir, não vai funcionar mais. E você vai precisar ir pro spa. Sim. E você vai precisar tirar um tempo para você, porque é estratégico. Exato. É o chamado ócio criativo. Exatamente. Que é algo que é muito importante. E eu falo muito sobre essa importância de termos esses momentos de pausa. Eu acho assim, a gente tem que saber o momento que a gente acelera. Exatamente. Às vezes eu vou precisar trabalhar mais horas, mas não é a quantidade de horas que define que a pessoa vai ter sucesso ou não nos negócios. Perfeito. É o que ela faz nessas horas. Eu conheço empreendedores que trabalham 12, 14 horas por dia e não produzem o que uma pessoa que trabalha 6 horas produz. Então, é exatamente o que você está falando, né? Dessa questão de saber o que produzir, não é a quantidade de horas que eu faço, é fazer certo. É a questão de, tipo, eu vou fazer certo e é muito melhor esse resultado do que você simplesmente ficar lá horas e horas e horas e horas na frente do computador, né? E tem que sair, tem que sair. Às vezes é importante sairmos de cena. E eu quero só fazer um parênteses aqui, trazer um pouco da psicologia também, né? Perfeito. Que tem uma vertente da psicologia que se chama psicologia da Gestalt. De uma maneira muito rasa, vou falar aqui, tá? De uma maneira muito rasa mesmo. Mas o que a psicologia da Gestalt ele fala? Nós sempre procuramos fechar qualquer tipo de informação. E para que não haja neuroses, para que a gente realmente consiga produzir. Quando a gente abre várias janelas, né? Porque hoje em dia a gente abre várias janelas. Se você pegar o seu celular, tem gente que tipo tem um monte de aba aberta. Pega computador, tem um monte de aba aberta. Fora as abas mentais, que é o que eu falo, né? Exato. Que a pessoa tem. Um monte de aba mental. Quando você abre um monte de aba mental, aquelas abas abertas, se você não fecha, elas ficam vazando energia. E aí, quando vaza muito tempo aquela energia, é onde surgem neuroses e tal, enfim, que a psicologia da Gestalt ela fala. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar em uma única coisa. E fechar as outras janelas para que eu consiga realmente ter resultado naquilo que eu estou focando. E é exatamente o que você falou. E aí, eu quero emendar uma pergunta para você. Que é a pergunta que eu falei, que muita gente ouve falar sobre isso, mas o que é de fato alta performance? A gente ouve muito falar, as pessoas veem muitos vídeos de alta performance, tem livros e um monte de coisa, mas o que é a alta performance? Eu posso só pegar um gancho primeiro falando Lógico. da pausa estratégica, porque eu acho que é algo muito importante. Aham. Porque as pessoas às vezes acham que é só pausar. E não necessariamente, porque se você trabalha com o computador o dia inteiro, o seu trabalho é ali, se o seu descanso for um Netflix, isso provavelmente não vai te ajudar a fazer esse descanso. Então, é muito importante a gente entender e fazer essas pausas estratégicas. De uma forma muito simples, para não aprofundar nesse conteúdo e já entrar na sua pergunta, tente, se a sua atividade é utilizando um sentido, tente utilizar outro para descansar. Se você trabalha muito no Instagram ou gravando, você não vai descansar nas telas. Talvez você descanse escutando uma música, escutando músicas que você gosta. Olha, não sabia Se você disso. pensa num tatuador que tá lá com traços finos, o ideal não é que ele fique nem lendo um livro. Porque ler o livro, ele vai utilizar os mesmos sentidos e a mesma força que ele faz no trabalho dele. Então, tente só pensar, de novo, né, para não aprofundar nesse conteúdo, tente só pensar em utilizar um sentido diferente, pensando que nós temos os 5 sentidos, um sentido diferente para trazer esse descanso.
de uma forma estratégica. E, de fato, eu sempre comento com as pessoas, às vezes nós utilizamos tantas palavras que a gente nem sabe o que significa. Entra no nosso dia a dia, na nossa rotina, e nós vamos. Ah, tal coisa, e aí você pergunta. Eu sou muito de fazer esse exercício com meu marido. Mas o que é isso? Aí ele fica me olhando, ele vai, isso é isso. É o que todo mundo Aí, fala. é o que todo mundo fala, mas a gente não para perceber. E o conceito de alta performance, ele veio no mundo físico, no mundo atlético. E a gente conhece muitas pessoas, quando a gente fala de alta performance, se remetem logo a um esporte. E não era assim antes. Porque no esporte, antes, se alguém da sua rua brigasse bem na rua, batesse e fosse para alguma competição, ganhava. Hoje, se ele for para um MMA, alguma coisa nesse sentido, ele vai morrer se ele não está preparado. Porque existe uma performance muito grande no meio atlético, no meio dos atletas físicos propriamente ditos. Então, hoje, se você for ver, assistir Olimpíadas, a gente vê essa alta performance. E essa alta performance, aos poucos, tem entrado no mundo corporativo. Eu sempre falo, o que é alta performance se você não sabe nem o que é a sua performance basal? Que cada um tem a sua, O que a é própria. performance basal? O que é performance basal? Vamos trazer de novo o exemplo, acho que do mundo atlético, físico, porque do mundo do esporte, porque é muito fácil a gente olhar para esse exemplo e entender o que significa. Às vezes, um homem vai lá jogar o futebol todo sábado. E ele joga com os amigos dele por jogar. Aí ele chega um dia e conta pra esposa: nossa, hoje eu tava nem Neymar, ou tá assistindo o jogo, né? Nossa, como o Neymar errou isso? Até eu acerto esse Até gol. eu faria. Até eu faria. Mas acontece que tem dias que a gente nem sabe explicar o porquê. Vai lá e fazer. Ou até mesmo nós, né? Faz um crossfit e fala: nossa, hoje tudo tava fluindo. Eu fiz o cross, eu nem sei de onde veio essa força, eu nem sei como eu consegui fazer esse exercício, eu nem sei como tava melhor. Você estava em alta performance. Por algum motivo. E o exemplo do Neymar. Como que o Neymar fez isso? Até eu jogo melhor. Naquele dia, todo mundo tem o dia que você acorda e fala: nossa, nada tá funcionando, não tô Sim. conseguindo me concentrar. Isso você está em baixa performance. A sua performance basal é aquela que todos os dias você tem aquele nível de performance. Porque não é sempre que você brilha. E não é sempre que você tá derrotado. Então, você tem uma performance basal e que você sabe. Na verdade, muita gente não sabe, não para perceber qual que é ela. E um exercício interessante. Eu vou fazer Estamos falando para empresárias. Eu preciso fazer o financeiro da minha empresa. Para e cronometra quanto tempo você fica para fazer aquela tabela do Excel. Começa a perceber o quanto que você gasta ali. Todas as vezes. E aí você vai perceber, será que eu consigo ser mais produtiva? Ter uma performance melhor aqui? E o que eu preciso para ter essa performance melhor? Eu preciso e cada atividade vai exigir algo, porque se a gente vai para o mundo do esporte, lá exige saúde mental. A própria Rebeca Andrade é um exemplo. Sim. Quantas entrevistas ela deu falando assim, todo mundo falando: nossa, você estava plena. Eu cuidei da minha saúde mental. O Cristiano Ronaldo tá sempre com um técnico só para isso, só para cuidar da saúde mental dele. Então, é um ponto que influencia na performance dele, em como ele vai para o campo e vai entregar o resultado. Mas eu acredito que no empreendedorismo é essencial isso também. Essencial. A saúde mental. Essencial. Se a gente não cuida do aquela frase clichê, todo clichê é clichê por um motivo. CPF fraco, o CNPJ vai estar fraco. Sim. Então, se a empresária ela não tá bem, tá passando por uma situação familiar importante, às vezes nem as vendedoras da loja, trazendo aqui um exemplo específico, sabem do que ela tá passando, mas influencia na hora, na energia, na forma como ela conduz, porque ela é a líder. Independente se ela tem uma gerente ou alguém, e essa gerente também, se ela não tá bem. É curioso, Andresa, porque eu tava vendo tem um livro, eu não vou saber agora trazê-lo, mas ele fala sobre como pessoas que empreendem no Starbucks entenderam que se elas pagam a academia para o funcionário, ele tem uma melhor produtividade. Porque as coisas também vão se entrelaçando. Ele treina melhor, ele quer se alimentar. Ele treina, ele quer se alimentar melhor. Aí ele quer se alimentar melhor, ele tem mais foco. Ele não tem inflamação, não tem névoa cerebral. Não é que não tem,
mas tem muito menos. Sim. Porque todos nós estamos sujeitos ao estresse, às questões da vida. Então, trazendo essa realidade, a sua performance, é importante você saber a sua performance basal, que ela é diferente. Você tem características diferentes do que as minhas, por exemplo. Então, não adianta, por exemplo, eu querer comparar a minha performance a uma outra pessoa. Não, porque Cada pessoa tem a sua. Você pode ter uma performance criativa muito melhor do que de uma outra pessoa. Sim. E você pode ter uma performance muito ruim quando se trata de planilhas, para lá fazer o financeiro. Isso é muito interessante porque você até entende o que pode ser mais inteligente delegar Exato. num primeiro momento. Exato. Porque você sabe que você demora muito. Ontem mesmo, eu falei assim, não me dá as coisas que eu já crio aqui uma linha de produção. Eu comecei, você vai fazer isso, vai separar, porque aqui eu vou fazer isso. E a hora que eu entreguei o trabalho para ajudar uma amiga, ela falou assim, nossa, muito obrigada. Eu ia levar o dia inteiro fazendo isso. Porque para mim isso é muito difícil. E era simplesmente contatos que ela havia pegado e ela queria salvar no celular, organizar. Sim. E ela falou assim, eu ia levar o dia inteiro fazendo isso. Então, se você tem noção da sua performance em todos os âmbitos, você sabe onde você pode melhorar. E eu acho muito inteligente quando a gente melhora aquilo que a gente tem de talento. Exato. E quando a gente... Porque às vezes a gente quer tirar 10 em tudo. Aí nós falamos, nossa, igual a roda da vida, quando a gente dá nota para cada âmbito da nossa vida, aí um âmbito tá lá no 2. Ah, mas planilha eu tô lá no 2. Não, mas porque eu tenho que melhorar e chegar no 8, pelo menos. Vou chegar no 3, no 4, até o 8. Às vezes você pode melhorar no sentido... Nós devemos melhorar no sentido de saber cobrar, saber vistoriar o que os nossos funcionários estão fazendo, mas que é muito mais inteligente quando você melhora os seus dons e talentos. Muito mais. A hora do empresário, do empreendedor, é muito cara Muito. para ele passar tempo fazendo coisas que não são aptidões naturais dele. Como você falou, ele tem que saber o mínimo para supervisionar, cobrar e tudo mais. Mas eu querer ser alta performance em todas as áreas, eu não vou conseguir. Igual o Cristiano Ronaldo, ele é atleta. Como atleta, ele pode jogar bola, futebol. Como atleta, ele pode ser nadador? Pode. Talvez ele saiba nadar, não sei se ele deve saber nadar. Sim. Mas ele tem alta performance na natação? Provavelmente não. Senão ele seria nadador e não futebolista. Então, tem que entender quais são os meus dons naturais e aprender a delegar e pedir ajuda. E aí, eu quero emendar uma pergunta para você. A gente falou de empreendedorismo, mulher e homem e tudo mais. E eu tenho 46 anos. Eu tô sentindo na pele algumas mudanças hormonais. E isso eu tenho percebido que tem afetado um pouco na minha performance no dia a dia. É lógico que, como eu falei, eu aprendi muito com você, e aí a gente vai entrar nessa questão de ter uma rotina para que a gente busque mais alta performance, né? Principalmente na primeira hora do nosso dia, eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, é fato que a questão hormonal, ela oscila. Com mulheres. E se eu tô falando com uma grande maioria que são mulheres empreendedoras, existe isso de fato. Como que eu posso fazer? Por exemplo, por mais que não esteja no período da menopausa, existe o ciclo menstrual, né? Existe o ciclo da mulher. E aí tem semana que ela tá melhor, tem semana que ela tá menos. Como que uma mulher, ela lida com essas oscilações hormonais? Perfeita a sua pergunta, Andresa. E é muito importante a mulher entender que ela é cíclica e que ela é diferente do homem. Porque existe, a gente pegando esse gancho de, é óbvio que em um começo, uma pessoa que está começando a empreender, ela provavelmente vai abraçar mais coisas. E logo é importante que ela chegue num ponto de delegar o mais rápido possível. Mas se a gente for ver a vida de um empreendedor, um empresário lá na frente, você vê que ele quase não trabalha. Mas é porque ele preserva muito para ter estratégia. Ele precisa usar a mente dele para isso, não para o operacional. Mas existe esse caminho para isso. Quando nós olhamos, principalmente quando é um homem empresário que trilha esse caminho, normalmente ele fala assim, mas hoje eu tenho essa vida de que quase não trabalho, aí corre, aí vai dar palestra, aí a vida da pessoa
é um pouco, 2 horas de trabalho e o restante, praticamente, de cuidar com recarregar as energias para essas 2 horas. Mas nós temos que ter muito cuidado. Ele fala assim, aí não é isso que eu fiz no começo. É óbvio que não é óbvio que o começo é diferente, mas se a gente for modelar o que o homem fez no começo, a mulher não dá conta. Porque essa carga de trabalho enorme que às vezes os homens começam, nós conseguimos sim, e nós temos várias outras habilidades, mas a mulher tem sim, ela tem que entender esse ciclo que ela passa. O homem, ele não para de produzir hormônios. A mulher, ela para um momento, como você já está sentindo, e também ela tem esse ciclo hormonal, uma hora que aumenta estrógeno, outra hora que aumenta progesterona. Isso influencia no humor, como a gente já sabe, as mulheres que estão assistindo aqui falam assim, com certeza, eu percebo que tem épocas do mês que eu estou mais bem-humorada, outras épocas que nem eu me aguento, outras épocas que eu tô super produtiva, outras épocas que eu quero me enfiar e jogar tudo no fora, falar assim, eu vou fechar essa empresa. Tem época eu que vou a acabar mulher com quer tudo. matar cliente, tem época que você quer abraçar os clientes. Exatamente. E eu acho que o primeiro ponto, tanto para essa sua pergunta, quanto para quando a gente fala de alta performance de uma forma geral, é o autoconhecimento. Porque nenhuma mulher é igual à outra também. As mulheres, cada uma tem sintomas antes da menstruação, sintomas na menopausa, outras têm outros. Então, ela precisa se conhecer e saber, primeiro, respeitar o ciclo e ter estratégias. Você falou das rotinas, e é uma coisa que a gente pode conversar, assim, sobre as rotinas, porque elas trazem muitas estratégias para a mulher, principalmente para cuidar da saúde mental, da ansiedade, da melancolia, que elas são mais fortes em algumas épocas e também depende muito da mulher. Tem mulheres que sofrem mais com ansiedade, outras mais com melancolia, outras mais com irritação, que quer, como você falou assim, quer estrangular uma cliente por conta de aquela coisa, né, de eu simplesmente estava, fui lá, menstruei, era por isso que eu tava irritada, eu nem sabia. Você sabe que, como você falou, autoconhecimento é tudo, porque esses tempinhos atrás eu tava muito irritada. Aí eu parei, analisei, eu tenho muito esse hábito de me analisar, de entender aquele comportamento que eu tô tendo. Aí eu parei, analisei e falei assim, Andresa, é só hormonal. Daqui a alguns dias isso daqui vai passar. E realmente passou. Então eu acho que a gente se olhar e se conhecer e falar, não, peraí, isso é uma causa real, ou isso é simplesmente um hormônio que tá mexendo comigo. Faz com que a gente não tome algumas atitudes precipitadas, não é? Também. Sim, e o que você falou é muito perfeito, porque não é só o autoconhecimento. O que você vai fazer com isso? Porque as mulheres vivem muito no automático. Hoje a gente tende a colocar muito as coisas no automatismo. E é importante esse conhecimento. Não, mas eu sei, e eu sei que vai passar. Então, ter esse ponto que você colocou e trazer as estratégias. Porque, às vezes, a mulher ela não se permite. Eu sei que o primeiro dia do ciclo, eu precisaria, talvez, não ir treinar ou ter um treino muito mais leve. E, às vezes, a mulher fala assim, não, e aqui eu tô trazendo treino, mas a gente coloca assim, não ter tanta cobrança dentro de casa, não ter tanta cobrança no trabalho. Ela precisa olhar e falar assim, eu vou organizar a minha agenda, a minha empresa, eu preciso pensar nisso, porque aquela pausa estratégica é muito melhor do que eu sobrecarregar ainda mais aqueles dias. Não, eu dou conta, eu vou fazer, e você vai piorando mais pra frente, piorando os sinais de ansiedade, que vai passar. Só que aí, se você vai mascarando esse momento e empurrando com a barriga e não tendo estratégias, piora o momento que você estaria bem. Sim. Que aí, a hora que você tem uma outra produção hormonal, você estaria bem para fazer o que precisa ser feito, você não está. Porque você não foi estratégica. Então, isso é muito importante, porque tem uma coisa, Andresa, que é muito importante para a mulher saber. Entender é diferente de aceitar. Às vezes ela entende que ela precisa parar, mas ela não aceita isso. E ela fala, não, eu já sei. Tudo que vocês estão falando aqui, eu já sei. Eu já sei que eu tenho que parar no primeiro dia, eu já sei, mas ela não faz isso. E não adianta nada ela saber disso. Esse entender deve ser carregado de aceitar. Carregado de, não, eu sou uma pessoa que como você falou, sempre disciplinada, obstinada, vai fazer acontecer. Foi uma coisa que a medicina tradicional indiana me trouxe muito.
Porque eu não tinha, principalmente porque faz mais de 20 anos que eu treino quase todos os dias, o treino pra mim é muito importante. E é algo que eu me sinto bem e que eu acho que eu me senti uma fracassada se eu faltava ou se eu falava, não vou porque eu tô com uma dorzinha. Eu já falava, nossa, tô parecendo uma fracassada aqui, inconscientemente. Então, eu nunca respeitei o meu ciclo nesse sentido. Sim. E de uns anos pra cá eu tenho respeitado. Mas eu dou conta de treinar. Tá, eu dou conta. E normalmente eu vou, porque eu tenho essa rotina, mas eu treino assim. Falo assim, eu faço o mais leve possível, dependendo do dia também. Tem meses que eu tô melhor que outros. E isso é importante a mulher entender. Não tem uma regra. É isso que vou fazer e pouco. É escutar o corpo, entender o que você vai precisar dar suporte pra ele. Tem algo que eu falo bastante, que é tão besta, mas eu acho que a gente não para pra pensar nisso. Ninguém vai em um restaurante e pede um suco de abacaxi e na hora que vem toma o suco e fala assim, nossa, garçom, por que não tem gosto de morango? E fica assustado. Nossa, como? Mas, nossa, Mariana, que exemplo horrível. Mas é isso que a gente faz todo dia. A gente fala, nossa, por que eu tô cansada? Por que eu não tenho energia? Mas tá comendo mal, tá dormindo mal. Tá pedindo fica suco de assim, abacaxi, indagando. que é o gosto de morango. Exatamente, a gente faz isso todos os dias. Sim, Então sim. é importante dar esse suporte pro corpo. Se eu quero que eu esteja funcionando bem e agora o meu corpo tá me pedindo pra diminuir um pouco o ritmo, eu vou diminuir. Mariana, mas tem fases, eu tô numa época de lançamento da loja. Tudo bem, aí são fases. Aí você sabe que você vai colher o resultado, mas você vai fazer isso com consciência. Sim. Eu faço isso muito com consciência. Eu tô numa fase de rampagem, e aí um ponto específico, e aí eu sei que eu tô cansada, que eu tô empurrando com a barriga, eu sei que eu preciso descansar, mas é só mais uma semana, aí eu faço um acordo comigo mesma. Não, mas é só mais essa semana, porque eu já percebi vários sinais do meu corpo de que eu precisaria diminuir essa semana, mas eu não posso. Sim. Porque a vida acontece. E é o que, é o que eu falo muito, muito, muito. Nós teremos nós temos o nosso período onde eu vou abrir mão, às vezes, do meu horário de treino, vou abrir mão, às vezes, de algumas horas de sono, eu vou abrir mão de algum momento com a família. É natural de todo empreendedor que quer crescer o negócio. Só que eu tenho que colocar data. Eu falo muito do poder das datas. Então, eu tenho que ter data. Eu até falo assim, você tem um objetivo, coloca a data para começar. Se esse objetivo, você está trabalhando em cima dele, você está abrindo mão de coisas que são inegociáveis para você, coloca a data para esse objetivo terminar. Né, para essa função terminar. Agora, se você começar a achar que é normal todo dia você ter essa vida desregrada, e aí a pergunta que eu quero entrar com você, que é a questão das rotinas. Todo dia ter essa rotina desregrada e tudo mais, e achar que isso é normal, chega um momento, e eu já vi muitas empreendedoras virarem para mim e falar assim, Andresa, eu não me reconheço mais quando eu me olho na frente do espelho. Eu não sei mais quem eu sou. Porque entrou tanto nessa rotina que não consegue se olhar, não consegue se conhecer. E aí, eu começo a empreender para ter liberdade. Só que daí eu viro escrava do meu negócio. E, sabe... E vira um funcionário caro. É, muito caro, muito caro. E aí não vale a pena. Então, eu tenho que saber o que eu quero com o meu negócio, quais são os momentos que eu vou me dedicar mais, né? Que eu vou abrir mão de algumas coisas. E quais são os momentos que eu vou... que eu posso simplesmente voltar e cuidar das coisas que são importantes para mim. E aí, a pergunta que eu quero te fazer. A importância da rotina, estabelecermos uma rotina, que é algo que eu aprendi com você, e é uma rotina rápida, não é uma rotina, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho rotina nenhuma, eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno, como que eu vou ter rotina? Né? E aí eu já ouvi de tudo já. Mas dá para estabelecermos uma rotina pra gente ser mais produtivo em qualquer área, não dá? Perfeito. Eu acabei não falando na apresentação, mas eu sou especialista no sistema de saúde mais antigo do mundo, que é o tradicional indiano. A maioria das pessoas não conhecem, mas se chama Ayurveda, medicina Ayurveda. Eu sou terapeuta Ayurveda, que esses nomes são esquisitos quando a gente vai para o Ayurveda, porque são todos em sânscrito, que é uma língua bem antiga da Índia, assim como o nosso aqui, Guarani. E o Ayurveda,
que a tradução literal, Veda, significa conhecimento e Ayu significa vida. Então, esse conhecimento sobre a vida, nós temos esses textos védicos que nos trazem o que nós deveríamos fazer para manter a nossa saúde em dia. E também a parte da doença, também é descrito nos textos védicos. E o segundo capítulo, um dos livros que eu comecei a estudar, que é um dos que eu mais gosto, que tem aproximadamente 1.500 anos, é o Ashtanga Hridaya. Eu falei que os nomes são esquisitos, mas não se apeguem a eles. E no segundo capítulo do Ashtanga Hridaya é um capítulo só sobre rotinas. A rotina é muito importante para o Ayurveda. A rotina é muito importante para a manutenção da boa saúde. E é curioso, uma coisa que eu acho que eu nunca abri com você, porque eu foco muito na parte de rotina, principalmente o que a gente chama de dinacharya, que são as rotinas matinais. Porque, como eu falei, a rotina é muito importante para a Ayurveda. Então, a rotina matinal, rotina das estações do ano, rotina noturna, rotina do dia inteiro, a mulher, a rotina do ciclo dela, que ela deve olhar para isso, que nós já comentamos aqui. Então, a rotina é muito importante. Mas quando a gente está lá no segundo capítulo da Ashtanga Hridaya, que fala sobre rotina diurna, o dinacharya, metade é sobre as rotinas e metade é sobre as boas condutas, sobre ser uma pessoa ética e moral. Metade do capítulo é sobre isso, o que é também muito pertinente para a nossa vida. Mas vindo aqui para a rotina matinal, no Ayurveda nós vemos tudo a partir dos 5 elementos. Então, nós falamos que a rotina ajuda muito a pacificar o excesso de ar. E o que é ar? Imagina agora passa um furacão por aqui, vai bagunçar tudo, vai mandar embora, a gente vai ficar atordoado, o ar está muito ligado com o movimento. E qual é a vida que nós vivemos hoje? Uma vida de movimento. A gente manda mensagem para alguém que está no Japão, a gente sabe se a pessoa recebeu a mensagem, se ela leu, se ela não leu, se ela escutou o áudio, se ela não escutou. E isso traz ansiedade. Uhum. Um dos pontos para a gente falar, né? Uma das, vamos dizer assim, dos distúrbios mentais que traz é a ansiedade. E no Ayurveda, semelhante agrava semelhante, a gente trata com o oposto. Obviamente, de uma forma bem simples falando aqui, mas dependendo de cada caso, nós entramos na complexidade. E o que isso quer dizer? Se eu estou muito ansiosa, eu vou ficar fazendo o quê? Assistindo Reels de 5 segundos? Pular 5 segundos, eu já vou pular para o próximo. Ou eu vou tentar trazer a presença, o estado de presença que eu falei no começo do podcast. E a rotina, ela traz esse estado de presença para nós. Ela faz com que nós consigamos ter mais estado de presença em cada momento. Porque pensa, assim como nós vamos para a academia e fazemos exercício para ter mais músculos, a gente também precisa fazer os exercícios mentais. Quando nós falamos de meditação, as pessoas falam assim, mas eu não consigo sentar e ficar escutando uma coisa e não pensar em nada. Mas claro, você exercita fazer isso? Você exercita acordar, olhar para a natureza, não pegar o celular, ter uma rotina matinal? A pessoa não exercita. Então, não tem como a gente colher se a gente não plantou. Não tem como você ser um bodybuilder, ser todo musculoso, mesmo que você tenha uma reposição hormonal, use as bombas, né? Você não vai ter um corpo se você não treinar. Uhum. Você precisa do treino, você precisa machucar as fibras musculares, você precisa do descanso, se você também não descansar. Então, da mesma forma, a gente precisa cuidar da nossa mente. E o que seria essa rotina, então, matinal? Primeira coisa, que vai ajudar no nosso sono também, à noite. Você precisa acordar e ficar longe das telas. E eu sempre falo, começa com o que você pode fazer. Se hoje o seu celular dorme embaixo do seu travesseiro, começa tendo o celular pelo menos longe do travesseiro. E aí você acorda, desliga o despertador e vai fazer a sua higiene. E depois você pega o celular. Depois você vai acrescentando os pontos. Mas não pegar o celular, não ter contato com tela nenhuma, já é um primeiro passo. O Ayurveda, para quem não conhece, mas talvez já ouviu falar em raspar a língua, foi o Ayurveda, o primeiro texto que nos trouxe sobre a raspagem de língua. Ele já falava, você tem que acordar e raspar a língua. Raspar a língua por quê?
porque a gente tem toda a nossa digestão e nós eliminamos as toxinas através dessa burra, aquela gosminha que nós temos na língua, e nós precisamos eliminar. Compra um raspador, não quero comprar agora, porque vai que eu compro e não faço. Eu comecei raspando com colher. Então, pega uma colher da sua... colher de metal. Se você tem um raspador de plástico, joga ele fora e usa a colher de metal, porque o raspador precisa de ser de metal ou de cobre. E aí, você pode pegar uma colher de metal da sua casa, deixa só pra isso, por favor, não é ficar lá, porque deixa lá no seu banheiro, vira a colher assim e usa pra fazer a raspagem e tirar tudo que tem ali, aquela gosma, aquela saburra. Tira, aproveita pra fazer esse momento de se observar, perceber como você acordou, se você acordou mais cansado e tentar fazer essas ligações com o dia anterior. E até quando a gente raspa a língua, é uma coisa que eu aprendi, até a cor, né, da saburra que sai. Sim. Porque se ela tá mais amarelada, se ela tá... Né, então, é uma coisa que eu procuro observar sempre. Sim. Isso também. Mesmo que você não saiba nada, porque hoje não dá pra gente seguir uma aula, vamos dizer assim, do amarelado, qual local da língua. O amarelo tá muito ligado ao fígado, por exemplo. O branco tá muito ligado a muco. Mais acinzentado, tá muito ligado a distúrbios do ar, como eu falei, pode também ser constipação, enfim. Nós temos toda essa semiologia nessa área ayurvédica. Mas mesmo que você não entenda, só de você observar todos os dias a sua língua e perceber, hoje tá diferente. Quase sempre tá branca, hoje tá amarela. Não precisa se apegar a falar, não, preciso fazer anotação. Se você quiser, é ótimo. Eu sou aquela pessoa, você fala, né? Tá me escutando, precisa de papel e caneta. Sim. Eu tô aqui fazendo anotação também, escutando o que a Andresa traz. Mas só de você observar e começar a fazer as conexões com o que você comeu no dia anterior, você já tem essa autoobservação e consciência. E você já começa a tomar autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto. E, gente, raspar a língua não dá nem um minuto. Não. Olhar para o espelho, raspar a língua, olhar como que tá as olheiras. Porque tudo isso, o seu corpo tá te dando sinais. Fazer a sua limpeza bucal, matinal. Tomar uma água morna, que é muito importante, principalmente para nossa questão digestiva. Se tiver muito calor, uma água em temperatura ambiente é bom. Já funciona. E depois, se você tem muitos problemas digestivos, você pode tomar água morna com umas gotinhas de limão, mas são umas gotinhas, tá? Não precisa ser o limão uma inteiro. Limonada. São umas gotinhas de limão, é só para trazer esse meio ácido pro nosso sistema digestivo. E o que você vai fazer depois? Olhar o verde, um momento de meditação, contemplação, oração, aquilo que você acredita. Pode ser simplesmente olhar o verde na sua casa. Mariana mora em São Paulo. Aqui eu moro num apartamento. Prédio atrás de prédio. Prédio atrás de prédio. Eu não tenho verde. Compra uma plantinha. Nem que seja assim, eu vou ter uma hortelã na minha casa. Que já é 2 em 1. Já vai ter uma hortelã para você utilizar. E você já vai ter um contato com a natureza. Porque você vai precisar regá-la ali. Você já vai ter um contato muito mínimo, mas importante. Se você mora em casa, põe o pé na grama nesse momento. Faz essa troca energética que é importante também. E o Ayurveda são, na verdade, 14 passos que o Ayurveda traz. Eu trago nesses 5, praticamente. Que aí depois você vai fazer os exercícios físicos. Mariana, treino à noite. Eu sempre falo, faz uma respiração que eleva a sua frequência cardíaca. Não sei nenhuma. Faz uns polichinelos, algumas coisas desde o banheiro, antes de tomar o seu banho. É muito interessante a automassagem, eu gosto de falar muito, e eu sei que provavelmente a maioria das pessoas vai pular esse passo. Se você pular esse passo, mas fizer os outros, tá tudo bem. Mas é algo que ajuda demais na ansiedade. E a mulher que tá na menopausa. E como que faz essa automassagem? Essa automassagem, ela é muito simples. Você vai precisar de óleo de gergelim, compra um prensado a frio. Qual, Mariana? Onde acha? Esse óleo de gergelim de mercado mesmo, que a gente usa pro peixe, o que os japoneses usam. Compra o óleo de gergelim prensado a frio, de preferência, numa garrafa de vidro. E você vai esquentar, mas não pode ser direto na panela. É banho-maria. Então, ou esquenta a água, é tudo muito rápido. Você vai na cozinha, coloca ali um pouco de água para esquentar o seu chá, fazer seu café. E eu normalmente tenho um ramecazinho em casa e um copinho de cachaça, shot, que eu garanto que você deve ter na sua casa aí. Você vai colocar uma colher de gergelim ali e fazer o seu banho-maria, que enquanto você deixou e foi olhar o céu,
já esquentou ali, porque não precisa estar quente, ele precisa estar só morno. E você vai passar no seu corpo. Não precisa. O Ayurveda, há 5.000 anos, já falava da Auto-Abhyanga Express, que seria a Automassagem Express. O que seria isso? Não tem o tempo, passa só nas mãos, nos pés e no couro cabeludo. Então, aqui você vai pôr uma gotinha. A gente tem um ponto aqui em cima da cabeça que está ligado com todo o nosso sistema nervoso. Então, você vai colocar um pouquinho aqui e fazer a massagem nesse ponto, nas mãos e nos pés. Só já é o suficiente. E aí, você fica um tempinho ali com óleo, você que fica na sua casa, e depois vai tomar um banho morno. Então, você vai acordar, se observar, raspar a língua, tomar água morna, agradecer pelo seu dia, fazer a automassagem, uns 3 polichinelo, não precisa ser 10, e um banho. São 6 passos. Quero escolher 2, 3 para começar a fazer. Tá ótimo. Qualquer passo. Mas são passos pensados em você já está se conectando com a natureza, que é de onde você veio. Você está aterrando, que hoje a gente já conhece essa palavra no meio científico. Já tem vários artigos científicos falando sobre isso. Você vai estar cuidando da sua ansiedade. Você vai estar, talvez, se expondo ao sol, se você saiu para olhar o verde. Que a gente já tem muitos artigos científicos também Sim. falando sobre a exposição ao sol. Não só sobre a vitamina D, mas de você se conectar. Você já vai estar regulando o seu ciclo circadiano. Porque você não pegou tela e olhou o sol, então seu corpo sabe que é dia, que acordou e que tá na hora dele começar a funcionar. O seu corpo também sabe disso, porque você tomou água morna. Então são 6 passos simples. Mariana, eu tenho 5 minutos, eu falo normalmente. Então talvez a automassagem você não vai conseguir fazer, mas o restante são muito coisas rápido. muito rápidas e muito simples. Muito. Tem várias clientes minhas que são resistentes e falam assim, não, mas eu não tenho tempo nem disso. Eu acordo meu filho, eu vou conseguir raspar a língua e tomar água. Só. Não vou conseguir olhar, agradecer, fazer uma meditação, fazer uma leitura. Não vou conseguir fazer nada. Eu falo, você toma banho antes de sair de casa? Nesse banho, mentaliza tudo que você quer agradecer pelo dia. E eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a fazer essa rotina... por que melhorou a minha produtividade e a minha alta performance? Porque eu comecei os meus dias de maneira intencional. O que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas acordam, pegam o celular, porque o despertador tá no celular, já pega, já começa a rolar feed, já começa a ver Vida Perfeita, entra naquele ciclo de modo automático e não tem a intencionalidade. Então, esse momento, né, como você falou, vai no banho mesmo. Às vezes eu também tô nessa correria, mas eu tenho meu momento de, no banho, ser intencional. Eu uso muito aquela água que cai do chuveiro para ser intencional. Então, qual que é a minha intenção do dia? Qual que é o meu objetivo do dia de hoje? Eu acho que a gente tem o mesmo tempo que todo mundo, vou falar a mesma coisa do episódio passado, mas é meio... assim, tem que repetir. Temos as mesmas 24 horas que as outras pessoas. O que eu vou fazer nessas 24 horas? Então, eu tenho que usar de maneira inteligente e intencional. Porque aí, quando eu começo esse meu dia com intencionalidade, e aí uma coisa que eu não consigo sair de casa sem arrumar a cama. Sim. Então, eu preciso arrumar a cama, porque, né, tem até um livro, né, Arrume a Sua Cama, que fala que a primeira tarefa do seu dia eu tenho essa intencionalidade, eu já começo meu dia sabendo que eu realizei algo por mim. Eu fiz algo por mim. Isso faz com que o resto do meu dia eu crie essa responsabilidade. Né, Mari? E como você falou um pouco antes da sua pergunta, você falou sobre clareza, sobre ter clareza. E isso é extremamente importante para não cair na procrastinação, que não é o tema desse episódio. Prometo que eu não vou falar muito sobre isso, porque eu amo esse tema. Mas nós discutindo sobre o que é alta performance, o que é produtividade. Produtividade não é você ter o dia inteiro de atividades check. Isso é um dia ocupado. Mas esse dia ocupado te levou para onde você quer chegar? Então você precisa dessa clareza que você falou muito bem. E como é que eu vou conseguir essa clareza? Porque às vezes nós não sabemos qual que é o melhor caminho. Porque tem caminhos ótimos, que é a questão da clareza, no sentido de que chegou um convite maravilhoso para você, de que vocês precisam fazer uma pessoa em parceria com você, que
tem um nome maravilhoso no mercado, quer fazer um evento com você grande, mas às vezes você tá com outra coisa que você falou, com deadline, você tá com a lista de eu preciso escrever um livro para tal data, eu preciso fazer isso para tal data, porque isso é importante para onde eu quero chegar, eu já tenho clareza disso. De repente, um projeto que seria ótimo, não é o momento dele, você vai ter que dizer não para isso. Para algo que é incrível para sua carreira, mas que naquele momento não tá fazendo sentido. E como que você consegue essa clareza? Esses minutinhos te ajudam. De novo, você precisa fazer um exercício. Assim como o músculo cresce quando a gente faz exercício, dorme bem, come certo, o músculo vai crescer. Como é que você quer essa clareza, que ela caia no seu colo? Eu quero saber o que é melhor para minha empresa. Quem vai saber é você. Sim. Você pode ter os melhores mentores e eles podem te ajudar. Mas quem vai saber é você, a resposta está dentro de você. Como que você acessa isso? Através da sua consciência simples. Como que você tem todo esse acesso da consciência simples? Fazendo exercícios para isso. E essa rotina matinal são simplesmente exercícios que você se conecta com você mesma, com a sua essência. E que vai te dar respostas. De novo, voltando no produtividade lenta. Tudo isso vai fazer com que as 2 horas lá do empresário, que ele passa o dia inteiro viajando, com os filhos, fazendo nada, e 2 horas ele trabalha, mas ele já pôde chegar nesse patamar, mas ele também faz isso estrategicamente. Sim. Para estar bem e ter clareza, ter estratégia, ter as melhores ideias, e essas ideias conduzirem a empresa dele sair de 10 milhões para 40 milhões. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Mari, olha, você vai ter que viajar de novo mais 1.000 quilômetros pra gente falar de procrastinação. Verdade, é um tema muito bom. Muito bom e muito pertinente. Sim. Quero muito, muito, muito mesmo te agradecer. Por você ter topado na hora, ter vindo para cá e ter disponibilizado do seu tempo de viagem, de estar aqui, contribuir tanto conosco. Quero muito te agradecer. Antes de te entregar o que eu quero te entregar, eu quero que você fale um pouquinho das suas redes sociais, deixa teu Instagram. Vai estar na legenda, viu, pessoal, desse vídeo aqui, o Instagram da Mariana, mas fala um pouquinho da sua rede social. Muito obrigada, Andresa. Eu tô muito feliz. Espero ter contribuído. Inclusive, já vou dar um presente por aqui. Olha, amamos Eu já vou presentes. falar das minhas redes sociais, mas quem for lá no meu Instagram, Mariana Ximenes _, acredito que vai estar aqui para quem tiver dificuldade, com X e S no final. E você vai lá no meu direct e vai escrever diamante, já que a gente tá na Diamante Talks. E vai ter o resumo. Nós falamos de muitas coisas. Uau! Se você anotou até agora, que bom. Você aprendeu muito mais, fixou muito mais. Mas vai chegar o resumo para você. Preparei aqui de presente. Olha, que incrível! Para todo mundo que está assistindo, para você que é um diamante que está sendo lapidado. E você também consegue me achar no YouTube. Eu também tenho conteúdos por lá, Mariana Ximenes, e no TikTok, Mariana A. Ximenes. É difícil dividir o nome com outra pessoa, porque a gente precisa... Não é sempre que tem disponibilidade dos nomes que nós queremos, mas vão estar todos na legenda, todas as minhas redes sociais, vocês conseguem me encontrar. Sim. Mari, de novo, gratidão por estar aqui. Quero te entregar 2 presentes. Primeiro é o livro. Este livro, que eu sou coautora dele. Que legal. Determinadas a Brilhar, um presente para você. Ler. Sim. Amei. E a nossa placa, que ela foi feita pelo pessoal da Ramos Laser, de lembrança deste podcast, desse episódio de hoje. Uau, é bem diamante essa placa. É bem diamante. É uma placa linda. Incrível. Uma placa muito linda. E de lembrança, né? E agradecimento por você estar aqui. Mais uma vez, quero te agradecer. Obrigada. E deixo uma última... Para a gente finalizar esse podcast, vamos finalizar com uma última palavra da Mariana Ximenes. Eu gosto muito de uma frase estoica que Sêneca fala, que cada dia é uma pequena vida. A frase é: apressa-te a viver a vida bem, pois cada dia por si só é uma pequena vida. Se cada dia é uma pequena vida, o que você que está assistindo esse podcast aqui gostaria de saber que evoluiu e que chegou diferente, 1% melhor, no final do seu dia de hoje? Uau! Fica essa reflexão para vocês fazerem todos os dias. Gratidão e até o próximo episódio.